Olá, hoje a gente vai mergulhar numa técnica cirúrgica assim fascinante, usada para tratar aquelas lesões ósseas bem complicadas, sabe? Os defeitos ósseos críticos. Estamos falando da técnica de Masquelete. E para basear nossa conversa, a gente pegou um estudo bem legal, publicado na Revista Brasileira de Ortopedia. Eles usaram um modelo animal, com ratos mesmo, para entender os detalhes de como essa técnica funciona por dentro. O foco aqui é entender o papel de uma membrana biológica que aparece nesse processo. Por que ela é tão importante para a regeneração do osso, né? Principalmente naquelas situações mais difíceis. Vamos dar uma olhada nisso. Para a gente começar, o que são exatamente esses defeitos ósseos críticos? Basicamente são falhas bem grandes no osso, né? Tão grandes que o osso não consegue se consertar sozinho. Um problemão para a ortopedia. Exato. Um desafio mesmo. E a técnica de Masquelete, ela lida com isso em duas etapas, basicamente. Primeiro, o cirurgião limpa bem a área da lesão e coloca um espaçador temporário. Geralmente é de cimento ósseo, o PMMA. Ah, um cimento acrílico, né? Isso. Esse cimento preenche a falha óssea e ele fica ali por um tempo. E aí acontece o quê? Aí que tá. Esse cimento induz a formação de uma membrana biológica ao redor dele, é uma reação do corpo. Depois, numa segunda cirurgia, umas 6 semanas depois, mais ou menos, esse cimento é removido e aquele espaço que agora está envolto por essa membrana que se formou é preenchido com enxerto ósseo para reconstruir o osso de verdade. Entendi. Então a chave do negócio parece ser essa membrana que se forma ali no meio tempo. O que ela tem de tão especial? É aí que o estudo que a gente está vendo entra fundo. Essa membrana, ela surge como uma resposta inflamatória do corpo. O corpo vê o cimento como um corpo estranho, sabe? E reage. E essa reação cria tipo uma câmara biológica, um ambiente protegido, sabe? E biologicamente ativo, o que é ótimo para o enxerto que vai vir depois. Uma câmara biológica. Interessante. E como ela é? Muda com o tempo? Muda, e bastante. O estudo analisou isso microscopicamente em diferentes momentos. É bem legal ver a evolução. Com 2 semanas, por exemplo, essa membrana é um tecido conjuntivo ainda meio frouxo, sabe? Mas muito vascularizado. Cheio de vasinhos. Ah, muitos vasos sanguíneos logo de cara. Isso é bom, né? Ótimo. Essencial para nutrir o futuro enxerto. Mas aí com 4 e 6 semanas, ela amadurece. Fica um tecido conjuntivo bem mais denso, sabe? Cheio de fibras de colágeno, grossas, mais organizadas. Os fibroblastos ficam até mais alongados. Ela fica mais forte, então. Bem mais forte. E mais espessa também. A espessura aumenta muito. O estudo mediu, olha só, em média foi de uns 200 e poucos micrômetros, com 2 e 4 semanas, para quase 600 micrômetros com 6 semanas. Nossa, quase triplicou. Que transformação. Exato. Ela fica bem mais robusta com o tempo. E a vascularização continua alta nesse período todo. Legal. Então ela fica forte e continua bem irrigada. Perfeito para o enxerto, imagino. Isso. Mas assim, talvez o achado mais surpreendente da análise microscópica foi outro. Ah, é? O quê? Conta aí. Os pesquisadores encontraram focos de formação de osso, osteogênese mesmo, dentro da própria membrana. Como assim? Dentro da membrana? Não só ao redor. Dentro, especialmente nas fases mais iniciais. O estudo mostrou que todas as membranas de 2 semanas tinham esses focos de osso se formando. Já com 6 semanas, essa atividade era bem menor. Só uma das membranas ainda mostrava isso. Peraí, deixa eu ver se entendi. A membrana que se forma por causa do cimento, ela mesma tem a capacidade de começar a formar osso? Não é só uma proteção? Exatamente isso. É o que a gente chama de potencial osteoindutor intrínseco. Ela não é só uma barreira física ou um ambiente vascularizado. Ela parece dar um empurrãozinho inicial para a formação de osso novo. Puxa vida! Isso ajuda demais, né? Para integrar o enxerto que vai ser colocado ali depois. E eles observaram isso nos ratos, né? Fizeram um defeito de 10 milímetros no fêmur, colocaram o cimento de PMMA, estabilizaram com um fiozinho de metal, o fio de Kirchner, e aí foram acompanhando e viram essa capacidade da membrana se desenvolvendo. As radiografias também mostraram que a estrutura ficou estável na maioria dos casos. Que incrível!
Isso realmente muda a perspectiva sobre o papel dessa membrana. Não é só uma estrutura passiva. De jeito nenhum. Se a gente junta as peças, a membrana induzida pela técnica de Masquelete é super ativa biologicamente. A vascularização nutre, claro, mas essa capacidade intrínseca de formar osso, principalmente no começo, é um fator ativo na consolidação da fratura. Então, resumindo a história toda, a técnica de Masquelete com aquele cimento temporário não só prepara o terreno para o enxerto ósseo criando um espaço protegido, mas ela induz o corpo a criar uma membrana muito especial. Uma membrana que é biologicamente ativa, ajuda a nutrir com os vasos sanguíneos e ainda tem essa capacidade surpreendente de iniciar a formação de osso. Isso é fundamental para entender por que a técnica funciona tão bem em fraturas super complexas, né? Exatamente. E aí fica uma questão interessante para pensar, né? Baseado nesses achados do estudo. Se o potencial osteogênico da membrana, essa capacidade de formar o osso, é maior no começo, lá pelas 2 semanas, mas a estrutura dela, a robustez, é maior mais tarde, com 6 semanas, qual seria o timing perfeito para fazer a segunda cirurgia, a do enxerto? Boa pergunta. Fazer mais cedo para pegar essa atividade osteogênica no pico? Poderia ser uma ideia, né? Para aproveitar mais esse potencial da membrana. Mas aí, talvez ela ainda não esteja tão madura estruturalmente. É um equilíbrio delicado, sabe? Entre a biologia e a estrutura. Com certeza é algo que precisa de mais investigação para a gente otimizar ainda mais os resultados dessa técnica. Faz todo sentido. Uma reflexão importante para futuras pesquisas na área.